Você que fala que o Cris é meio fechadão, sem carisma, né? A gente tá perdido. Claro que um pouquinho do nosso ego vai ficar falando. Vocês só perderam porque estavam sem Kelvin Anderson. Com Kelvin Anderson vocês vão amassar de novo, hein? No vídeo de hoje, Ali a Pouca falando sobre o time do Dendele e Wild Cards. E aí o Cris também, né? O Cris acaba sendo com esse gol o presidente que mais fez gols na liga, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Cris no Mundial, né? Porque ele foi um dos presidentes do Brasil, esteve lá com a gente. Eu queria falar algo humano e empático da minha parte. Queria aproveitar esse vídeo, esse tempo para falar isso. E o que eu ia falar, o Cris, cara, ele foi um cara sensacional com a gente lá no Mundial. Um cara que viveu a parada, chorou, se emocionou com quando a gente falava as coisas, quando a gente ia, criou o grupo. E o Cris tem o jeito dele. Você que fala o Cris é meio fechadão, sem carisma, né? Que a galera gosta de brincar, sem carisma, etc. Se ele começasse a tentar impor o que ele não é, você estaria também zoando, né? Falando, isso aí é não sei o quê. Então, velho, o que eu acho que a gente tem na questão de empático é entender que as pessoas são assim. Entender que as pessoas são assim. E o Cris é um cara que tá ali pela Fúria, que ele tá na Fúria desde o começo, e ele é um cara que tá ali. Sempre foi Fúria, sempre torceu pela Fúria e tá indo pra um lado que é um lado, meu amigo, olha onde jogaram o cara também, né? É um lado do presidente que tem o Luqueta de um lado entrando, mandando todo mundo se lascar. Tem Deu o Galo lógica. do outro com Fúria é muito 500 melhor. mil, né? Tem o outro, é normal. Ele vai entrar num meio que vai ser mais difícil mesmo. O cara não é um cara que tinha uma fanbase gigantesca, né? Então, é uma coisa que, velho, tem que ser natural também, né? Tem que ser natural. Eu acho que assim, cara, queria aproveitar esse tempo aí pra falar com o Cris, né? Também pra dar essa mensagem. Porque eu já tinha falado isso pra ele pessoalmente, né? Pode zoar ele e taxar ele o que ele falar, óbvio, né? Quando provocar, vai ser provocado, isso óbvio, isso faz parte. Mas eu acho que essa questão de, tipo, impor o jeito de uma pessoa ou diminuir uma pessoa pelo jeito que ela eu não acho isso legal. Eu acho que a gente poderia entender um pouco mais e antes de falar, a gente conhecer um pouco melhor. Você tem duas opções. A primeira opção é passar um pano até ter outro draft. Então você vai ter que passar um pano. Falar, mano, G3X, os caras, velho, free G3X. Porque os caras estão sem os wildcards e o draft eu ainda acho que foi ruim. Então, meu Deus do céu, então a gente até foi gênio de ter tido 7 vitórias, né? Ou você tem o lado de acreditar no que eu tô falando, que concordo que uma outra coisa pode melhorar, acredito que tem muito jogador que tenha que também provar, e aí também tem o lado individual do jogador, mas eu acredito que o draftado, velho, ele precisa, principalmente esse do quarto, quinto pra baixo, ele precisa estar num ambiente de confiança. Um ambiente, um entorno e um time que traga que ele nem precise fazer nada. Claro que não precisa fazer nada, é modo de dizer. Mas o que eu tô querendo dizer se você tá num time que o time tá redondinho, o draftado ele vai na boa. Ele passa na boa. E se você olha isso e você pega características boas de cada jogador, você vai ver que o G3X tem bons draftados sim. Você vai ver. Eu te espero e te peço pra esperar esse time tá com Kelvin, tá com André, você vai ver. Aí você vai ter um Felipe, que é um jogador muito físico, duela bem, sabe jogar, né? Você vai ter um Toro marcador. Você vai ter um Nicolas que vai entrar e brigar pelas bolas lá na frente. Você vai começar a ver os lados positivos. Quando você bota esse time pra esses caras, às vezes, tem que definir, e aí é o que eu te falo, né? Você tá ali num jogo tenso, numa partida que a gente teve jogadores que foram picados em cima e não fizeram um bom jogo, né? É difícil. É difícil. É o que eu te desafiei. Me fala um draftado que decidia jogo. Me fala. Tirando dos 3 primeiros. Isso que até se colocar os 3 primeiros é difícil. Quem decidia jogo na Fúria? Você sabe quem. Quem decidia jogo no DEM dele? E aí você vai falar de um nome, né? Mas quem decidia os jogos no DEM dele? A maioria. É Hector, né?
O Brinquinho, eu concordo. O Brinquinho, que também foi entre os 3 primeiros, né? Mas o Brinquinho muito bem, né? Você tem poucos jogadores. Se você tiver, você pode falar os 3 que eu falei do G3X, né? Então, a cobrança que você tem de falar Brinquinho, Douglinhas, Tuco é a cobrança de você tem de falar Wembley e Keno, Igor, que decidiram jogos. Não foram bem no último jogo, tirando o Igor. Pra mim o Igor foi bem. O Wembley e o Keno pra mim não jogaram o melhor deles, eles sabem disso, né? Então, velho, é elas por elas, porque você tá comparando os melhores draftados e aí você não pode falar que o draft foi ruim porque os melhores jogaram mal. Pode falar que os melhores jogaram mal. Se eles jogaram mal a liga inteira, o draft foi ruim. Se eles jogaram bem a maioria da liga, não foi tão ruim, né? Então, sempre que você olha draft, isso é o meu pensamento, tá? Como eu falei no começo, não quero que você mude o seu, tá? Mas, olhe, todos os jogos são definidos por estrelas e os primeiros drafts. Um ou outro, 8, 9. Tem cara que nem joga picado 7, 8, 9. Então você cobrar que o Nicolas decide um jogo na primeira Kings League, e aí você vai para outros times. Eu tô citando um do G3X. A gente ia ter um pique 1 que ia jogar 5 minutos. Se o Kelvin tivesse bem, né? 5 minutos por jogo. E aí a galera ia falar: vocês estão maluco de picar um cara para jogar 5 minutos por jogo? Apesar que 5 minutos do Tuco seria bom pra caramba, né? Mas assim, o draft, galera, você tem um olhar pro que você tem de estrelas. Você tem que ter esse olhar. Se você não teve esse olhar, você se lascou. Então por que a Fúria picou o dedo como pique 1? Porque ela sabe que ela tem Jefinho, Lipão, Lelete. Eu preciso ou de um cara aqui ou de um cara aqui. E de um cara no gol. Então a primeira coisa que você tem é entender, né? Bom dia, Pocão. Bom dia, Lui. Parabéns pelo trabalho. Que Deus ilumine você, Taz e o filho de vocês todos os dias da vida de vocês. Tô com saudades. Abraço. Tamo junto, velho, né? Tamo junto, viu, meu querido? Não, o Kelvin era a 4ª rodada, né? Chegou que ele estaria pronto pra gente na 4ª rodada. Na 5ª ele quase jogou. Ó, o Tuco acabou de me responder, inclusive. Não sei se tá vendo, deve tá, né? Deve ter tomado uma cervejinha ontem. Então, galera, essas mudanças você tem que olhar o time a partir do que ele tem. E a partir do que ele tem, olhar o que talvez possa ter sido a força dele, o que talvez possa não ter sido a força dele. O que talvez possa ser melhor, ou que talvez possa melhorar. Eu vou ser muito sincero. Eu tô sendo sincero, tá? Eu acho que vocês são legais e vocês estão aqui, vocês merecem a sinceridade, né? Mas, Sadstyle, desculpa, eu já falei sobre isso, você vai ver o jogo agora. Pra mim, você tá muito fora da realidade. Muito fora da realidade. Eu te desafio a colocar um time da Kings League que é marcado pressão e sai todas as bolas sem nenhuma bola direta. Eu te desafio. Me falaram do Dendele. Assiste Dendele, Loud, Dendele, G3X e Dendele Fúria. Me fala que vez que o Dendele saiu jogando, quando ele foi marcado pressão. Nós vamos ver. É isso que eu falo. A gente fala sem ver o que é futebol. Ou seja, a gente fala porque a gente quer resultado. E tá certo também. Nossa, Pocão, a saída de bola da seleção era boa pra caralho. Sabe quem marcou a gente pressão? A Alemanha. Como é que nossa saída era boa? Nós jogamos um jogo. O resto era todo mundo marcando a gente meia quadra. Era óbvio que nossa saída ia ser boa. Porque nós não precisávamos fazer nada, era só pegar e tocar. A Kings League, pra terminar, a Kings League, ela te dá, e eu te desafio, tá? O cara que falou isso é porque eu já falamos isso de mais cedo. A Kings League, ela te dá essa opção em que vai ter mercado, vai ter descarte, vai ter novo draft, mas ela te dá uma opção em que e você tem que saber, comissão técnica, mas principalmente o wild card e os primeiros picks, eles são os grandes responsáveis de uma equipe, de todas as equipes do mundo. Do mundo. Ah, pô, como é que vocês poderiam, ao invés de tal cara, ter picado tal cara que foi pique 8 de tal time?
Beleza, se você tryhardar, você pode ver um cara que se deu melhor, se deu pior, mas o que vai ser a base... Me fala, quem é a base do Dendele? Me fala. Não sabe? Eu te falo. Vamos pegar o que jogou ontem. Ótimo. Lincoln, Canhoto, Hector, Tuco. Você tá falando de 3 wildcards e de um pivô que foi o primeiro pick. Dá pra você colocar o Maicon, que fez um campeonato bom, mas um goleiro. Vários goleiros foram bons também, né? O Romarinho, que é um jogador que corre muito e que até decidiu um jogo, né? Ótimo pique. Mas não é um cara que você pega, joga e fala, acabou. É isso. Tanto que ele não joga escalonado, é um cara que entra depois, né? Não é o cara que pega... O Lincoln pouco se fala do Lincoln, né? A galera. Vocês sabem que o Lincoln, eu mandei mensagem pra ele em fevereiro do ano passado, né? Chamando ele pra jogar no G3X, o Mundial do México, né? Então, galera, por que eu tô falando tudo isso? Lembra que a primeira coisa que eu falei, você pode criticar o draft à vontade. Mas a primeira coisa que eu falei foi isso. Só que às vezes é uma crítica sem ter fundamento de quem você picaria, então. Tá, o nosso pick 7 foi quem? Eu achei que no jogo... Não, você tá colocando uma cobrança num cara que na hora do jogo ele vai entrar pra não fazer muita coisa mesmo, não. Entre aspas. Tá ligado? A cobrança de um time, ela vem de 3 wildcards e dos 2, 3 primeiros picks. Quando você olha a Fúria, qual é a base da Fúria? Lipão, Lelete, Jefinho, Dedo e Vitão. Quem que são? Os 3 wildcards e os 2 primeiros picks, ou 3 primeiros picks, né? O Vitão acho que foi o segundo ou terceiro. É isso a base. Quem que é a base do G3X? Kelvin, Andreas, Rufino, Keno, Wembley e Igor. Migão, jogar com esse time aí, eu te garanto que, velho, você vai falar, porra, os caras draftaram bem, hein? Sim, mas é isso. Eu acho que, cara, quando a gente entra... Agora, a gente não pode cair nessa, né? A gente não pode cair nessa. Então, é fora a comissão? Depende, né? Porque você também tem algo feito por essa comissão, né? 3 campeonatos, 3 finais, 2 títulos, 1 segundo lugar jogando um jogo seguido do outro, e um que por mais que... Aí beleza, então o background fala, pô, vamos deixar esses bagre mais um pouco, né? Agora, nós da comissão, beleza, eu fiz você pensar e você concordar, ou talvez, né, é o que você queria, né? Eu quero xingar alguém, né? Então beleza, eu fiz você mudar o xingamento de draft, ou o xingamento de algum wildcard, que não sei também se a galera sabe, né? Os jogadores têm que jogar dentro de campo, né? Não sei se, né? Eu não tô controlando um bispo, uma rainha e um cavalo, né? Acho que os jogadores, eles também têm que se virar dentro do campo, principalmente num jogo mata-mata. Mas, beleza. Nós da comissão não podemos acreditar nisso, porque se a gente acreditar nisso, a gente tá perdido. Claro que um pouquinho do nosso ego vai ficar falando... Vocês só perderam porque estavam sem Kelvin Andreas. Com Kelvin Andreas, vocês vão amassar de novo, hein? Fica tranquilo. Se a gente deixar esse ego, se eu deixar, se o Vamp deixar esse ego assumir a gente tá mal. Eu acho que a gente tá mal, né? Eu sei que o ego vai existir. Às vezes eu vou dormir e vou falando, caralho, velho. Puta que pariu, velho. Fica tranquilo, Apocão. Com Kelvin Andreas 100%, nós vamos arrebentar esses caras. Alguns nós já arrebentamos sem eles, né? Mas nós vamos arrebentar esses caras. Mas se eu acreditar nisso, aí eu acho que eu tenho um problema. Você pode acreditar nisso. Até God. Nós temos que acreditar que algumas outras coisas estão ou não estão no seu melhor ponto, né? E eu tô sendo sincero pra você. Eu não vou falar tudo e o que eu acho que a gente tem que fazer. Porque é uma questão, né, que eu tô dando de bandeja. Até porque o time vai mudar algumas coisas, né? Não tem o que fazer. A gente tem que esperar o regulamento da liga e tal. Mas eu acredito que sim. Muito mais do que saída de bola, porque eu fiz esse estudo, tá? Eu fiz isso. E eu garanto pra você, os 2 times que estão na final, tá? Tiveram menos efetividade de saída de bola do que o G3X. Você vai ver a final, vê a final inteira.
Vê a final inteira. Só que a questão é, o que acontece com o Dendele? O Dendele, durante todo o campeonato, ele sempre estava atrás do placar. Então, o Dendele, normalmente, os adversários marcavam ele meia quadra. O que faz com que ele não tenha que ter saída de bola. O G3X, 90% dos jogos estava na frente. Então, todo jogo do G3X, os caras estão marcando a gente em cima. Então, toda hora você tem saídas. Inclusive, saídas que saem gol, né? E aí, claro, hoje, esse jogo você vai ver o tanto de chutão que o Maicon deu. Apesar de que eu concordo, final é final. Foda-se a final. Final se joga e se ganha. Final não tem porra nenhuma disso daí.